Vou passar para Maria Camila, que ela tem algumas perguntas, a gente vai ter uma conversa aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com o Gabriel. A gente já fez bodas de prata de amizade e eu sou testemunha do caminho literário do Gabriel. Quando éramos ali, né, muito jovenzinhas, nós éramos 4, né, um grupo bem forte. E curiosamente tínhamos um amigo que sempre lia não ficção, que hoje trabalha para a ONU, enfim, para coisas importantes que eu já nem sei mais o que Nas é, Filipinas. né? Tá na Filipinas, não tá mais com a gente. Uma outra amiga que gostava muito de contos, eu gostava muito de romance e o Gabriel gostava de poesia, desde aquela época, né? Então, ele sabia, eu ficava impressionada que ele sabia decorado alguns poemas, eu ficava, meu Deus, eu mal sei a tabuada e ele sabe aqui, né, esses poemas aqui de cor. Tem histórias de declamar poemas para pessoas, enfim, para um grupo de amigos. Então, é um diálogo muito verdadeiro por ter acompanhado toda essa trajetória. E estou muito, muito feliz de estar aqui. Já acordei pensando nesse evento, mandei mensagem para o Gabriel 4h30 da manhã, já falando que ia ser uma noite linda, né, que muitos aqui, né, conhecem a fundo o Gabriel e sabem como a gente está vivendo um momento, está sendo testemunha de um momento muito bonito na vida dele, né? Então, estou feliz demais de poder, né, ver esse lançamento acontecer. E a primeira coisa que eu queria, e a gente combinou de fazer algumas perguntas para ele, né, brevemente, porque afinal a gente tem ainda outros momentos. Eu quero que eu não posso deixar, né, de pedir para o Gabriel, pedir muito para ele assinar, quem quiser, esses livros dele. Então, os livros do Gabriel estão aqui à venda e ele se comprometeu em assinar todos até o Até o último, fim. né? Eu já peguei, eu furei fila e peguei já, eu já tinha um assinado, mas pedi também, comprei agora um para o meu filho e minha filha, porque é uma honra ter a primeira edição disso aqui, que eu sei que lá na frente a gente vai olhar, vai ser ainda mais valoroso do que é hoje, né? A primeira edição desse livro aqui do Gabriel. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Depois, o Gabriel preparou um momento prático aqui para a gente, que vai ser bem bacana. E, posteriormente, o Gabriel vai ficar para assinar, né, os livros todos interessados. A assinatura vai ser aqui ou vai ser ali? Ali atrás. Vai ficar ali assinando para poder... Vai sair. Enfim, então vou ser breve e vou ficar aqui olhando para o relógio, realmente, porque a gente já está um pouquinho atrasado no nosso cronograma, mas não queria deixar de registrar algumas perguntas, né? E a primeira pergunta, não sei quem já está com o livro em mãos ou não, no livro tem uma breve apresentação de um amigo do Gabriel, e entre outras coisas muito bacanas e verdadeiras, sou testemunha, que o Valmi diz... Meu tio. Que é o tio, perdão, né? Que é o tio do Gabriel. Ele diz que a família, né, encorajou essa questão da leitura. E estou testemunho de que sim, a família encorajou, mas então eu queria saber como a família encorajou e que outros meios também, né, encorajaram o Gabriel, já que eu ainda lembro dessa época em que a gente não tinha tantos referenciais, a gente ali com 12 anos, e o Gabriel lendo poesia. Então eu queria que ele falasse um pouco desse início, né, o que encorajou a começar a ler poesias. Obrigado. Oi, pessoal, de novo. Mães, né? Lá em casa tinha um livro do Vinícius de Moraes, uma obra completa do Vinícius de Moraes, que não é completa, porque foi editado, ele ainda era vivo, então ele escreveu muita coisa ainda depois. O meu pai comprou esse livro nos anos 70, porque ele conheceu o Vinícius de Moraes, em Campina Grande, assim, conheceu assim, estiveram no mesmo local, e eu achava essa história incrível. Eu já conheci o Vinícius da casa da minha avó, porque a minha tia-avó, que tinha síndrome de Down, gostava muito da Arca de Noé, aquele disco que todo mundo do Brasil ouviu. Eu amava aquelas músicas e até hoje eu gosto. Então, eu acho que a poesia infantil ela fica para sempre. A gente gosta em qualquer idade. E o papai tinha esse livro, que era coincidentemente do mesmo autor da Arca, né, o Vinícius, e eu comecei a ler aquilo ali. Eu lembro que até... Eu tenho esse livro ainda. São aquelas folhas de arroz, aquele papel bíblia, que é um saco, mas ao mesmo tempo é lindo, é bonito, é difícil de passar, mas vira meio que uma tarefa quase de cirurgia aquilo ali. E eu amei aquele livro e me apaixonei por Vinícius ali. A gente estava conversando, Vinícius sempre foi meu poeta favorito, ainda é.
E depois disso, meu avô, Evandro, tinha uma biblioteca gigantesca onde eu amava ficar e eu queria ter aquela biblioteca. Hoje eu tenho a minha biblioteca, doei muita coisa minha já para a biblioteca pública, mas ainda tenho meus livros. E desde o começo é isso, tinha livro em casa, tinha incentivo, tinha... meus pais, minha avó nunca gostaram de poesia, mas tinha livro de poesia em casa. E aí eu me apaixonei por isso. E sempre foi, mesmo nos momentos de maior dificuldade, a poesia esteve ali comigo. Perfeito. E aí, qual, assim, né, como eu não leio tanta poesia como prosa, né, a gente já falei isso aqui, mas queria saber aos teus olhos qual que é a maior diferença desse leitor de poesia do leitor de prosa, né? O que é que faz, qual é a diferença? E eu sei que você também é um grande leitor de prosa, inclusive já do Lei foi muito Gabriel para lhe dar um curso do Senhor dos Anéis, porque disse que só vou ter coragem de ler Senhor dos Anéis na companhia dele, que toda vez eu vou procrastinando, até hoje não li, né? Vamos ler. E falo, por favor, me guie nessa leitura. Mas em relação a essa diferenciação do leitor de poesia, leitor de prosa, e como é que você se torna um leitor de poesia para depois se tornar um escritor de poesia? A poesia e a prosa são muito diferentes, realmente, né? A prosa exige um compromisso maior, você precisa de um tempo maior, de uma atenção maior. A poesia você escuta... Pô, eu estava pensando em música, inclusive, que é a poesia... a letra da música é uma poesia. A poesia você lê em 1 minuto, em 1 segundo. Hoje, com milhões de Instagrams de poesia, eu recebo milhões de trechos ao dia e eu fico lendo aquilo ali. E você abre um livro de poesia, você não precisa... Não existe uma linha narrativa, uma sequência que você tem que acompanhar. E então ela é muito mais fácil. Para quem? Ela é fácil nesse sentido, né? Ela é rápida. Ela é mais rápida. Mas exige, evidentemente, atenção, porque da primeira vez que a gente lê, a gente geralmente não entende nada. Às vezes, você lê 100 vezes, existem poemas que eu já li 100 vezes e eu não entendo. Né? E, então essa eu acho que é a maior diferença. A poesia, ela sempre esteve na minha vida porque ela pode ser consumida também em pílulas. Ler um poema, 2 ou 3 ao dia é diferente de sentar para ler um romance. Mas também a poesia entrega milhões de coisas no mesmo poema. Se você lê hoje, você lê amanhã, ele já é outra coisa. Como é muito aberto aquilo ali, não tem geralmente não tem um personagem, não tem uma narrativa, às vezes sim, mas em geral não. Hoje ele cabe numa coisa e ontem ele coube em outra coisa. E amanhã ele vai caber em outra coisa. E você vai pensar, nossa, como é que ontem eu pensei que esse poema dizia isso? É óbvio que ele está dizendo, na verdade, outra coisa. E depois você vai ler outra coisa. Você vai ver outra coisa. Então, é por isso que ela sempre esteve comigo. Agora é curioso essa questão a tua fala entrega a tua intimidade com a poesia, porque apesar de você ser o dono da noite, eu vou me permitir discordar de você, porque a poesia não é o mais fácil para a maioria dos leitores, né? Tanto que o ser humano em geral tende a ir para o mais fácil e não é para a poesia que a maioria vai, né? Porque realmente, por exemplo, na prosa, muitas vezes eu tenho um narrador onisciente que vai me dando muitas pecinhas, eu só vou ter o trabalho de juntar. Na poesia, não. Ainda que em questão de tempo, né, seja realmente, eu não preciso de um comprometimento longo, né? O romance, ele me demanda uma fidelidade. Então, eu tenho que ser fiel a ele dia a dia, às vezes meses, né? Dependendo do livro. Quem já leu O Grande Sertão Veredas pela primeira vez, sabe que a gente não lê em uma semana, né? Mas a poesia, realmente, você, às vezes, fim do dia, deixou eu pegar isso daqui. Mas... Antes eu lia poesia no final da noite. E eu desisti porque mas eu só tô pegando, eu só tô lendo, eu não tô entendendo muita coisa. Com o que isso aqui vincula? E aí eu comecei a pesquisar e eu amei quando você começou aqueles vídeos, né, explicando pequenos poemas, alguns versos. E queria até entender como é que veio essa questão de compartilhar teu conhecimento, né, em relação à poesia, que eu vou... Ainda tenho muita coisa em relação à poesia para te perguntar. Estou correndo aqui no tempo, mas... eu amei quando você começou a dar essas interpretações. E aí, como é que começa esse processo, né? De amigos perguntando e tudo mais? Eu não lembro se alguém me perguntou, acho que ninguém me perguntou, não. Eu perguntei.
Eu acho que eu quis, mas se você tá, não sei, acho que teve mais gente também, não sei, às vezes as coisas não ficam. Mas você falar sobre poesia é um pouco difícil também, porque como ela é muito pessoal, fica um pouco, não sei, eu me sinto às vezes como se eu estivesse dando uma bula de uma coisa que não tem bula. É por isso que eu sempre digo, isso aqui é só minha interpretação. Outra pessoa que teve outra, evidentemente outra vida, ela vai ler aquilo ali e vê outra coisa. Então eu faço aqueles videozinhos, isso aqui sou eu lendo. Eu tento trazer outras hipóteses além do que eu vi, mas é muito difícil por isso, porque é muito meu. E é seu quando você lê, e é de quem lê, aquele poema é de quem lê. Mas é isso, eu acho que eu simplesmente quis fazer aqueles vídeos. Eu estava muito mal. Eu acho que a primeira pessoa para quem eu mandei um vídeo daquele foi a tia Cristina, que está aqui. Não estou mais vendo ela, tá? Pronto, ela teve que sair. Foi a primeira pessoa para quem eu mandei e ela me incentivou muito também. Disse, nossa, eu nunca teria lido esse poema dessa forma, então muito obrigado. E aí eu comecei a gostar, né, de falar para a câmera. Mas preciso voltar, faz um tempinho que eu parei. Não, mas já você vai ter um curso online que você vai falar muito para a câmera. Mas, e também aproveitando, como é que se deu, a gente está falando dessa questão da leitura da poesia, da interpretação da poesia, e como é que se dá essa transição de leitor para escritor? E aí também, se já puder incluir na tua resposta, como se dá não só a transição de leitor para escritor, como falar um pouco do processo de escrita do Escaravelho Azul, né? Primeiro falar um pouco sobre eu aprendi um dia desse com a Maria Camila que a palavra é escaravelho. Eu sempre falei escaravelho. Mas como o livro é meu, o nome dele é Escaravelho Azul, certo? Mas a língua portuguesa diz que é escaravelho. Eu não sabia. Escrever poesia, você precisa ainda mais, eu acho, abrir mão, porque dá muito medo. Dá muito medo. Primeiro você sente o pior dos escritores da face da Terra. Porque, nossa, eu relendo esse livro para fazer a revisão para lançar no Kindle, dá vontade de... Nossa, como é que eu publiquei esses poemas? Que, não sei, você disse que gostou, a Antônia gostou, as pessoas dizem que gostam, mas quando é seu, e quando as suas influências são Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, você fica, minha nossa, como é tanto que eu nem gosto de me dizer poeta, eu não digo isso, eu digo que sou escritor, porque eu acho que isso traz você dizer-se poeta, não sei se eu ainda, ou quer dizer, não sei se eu já cheguei nesse ponto, não, quem sabe um dia. Mas é isso, eu acho que escrever poesia também veio naturalmente. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um caderno para escrever poesia, eu não era tão novo quando eu comecei a ler, que foi com 11, 12, mas eu era bem novo, eu tinha, sei lá, 15 anos. Foi na Pradações, na casa da minha avó, numa madrugada, uma agenda que ela devia ter dos anos 70, porque a vovó guarda as agendas de sempre. E eu escrevi algumas coisas, algumas delas eu até ainda tenho. Lixo, evidentemente, mas ainda tem. E é isso, você tem que abrir mão ali. Eu não quero escrever algo incrível, não é aquilo que você sempre fala sobre o abrir mão do reflexionismo. E como escrever poesia, aí é uma coisa que eu já não realmente tenho muito... Já vi cursos sobre isso, oficinas, e eu sempre penso, minha nossa, essa pessoa é muito corajosa para dar um curso sobre escrever poesia. Porque eu não teria eu não sei, um dia quem sabe. Mas e o processo de escrita do Escaravelho? O Escaravelho ele foi escrito em grande parte na Praia das Fontes também, alguns anos ali entre 2015 e 2019, quando eu juntei o manuscrito. É muito louco escrever poesia. Às vezes, num dia você escreve 10 poemas. Às vezes, não sei, eu lembro uma madrugada que eu não consegui dormir. Nessa época, eu dividia o quarto na Praia das Fontes com a minha avó. Era ela numa cama de solteira, na outra cama. E eu lembro que eu virei à noite com o celular escrevendo. E eu escrevi, acho que, sei lá, 15 poemas. E aí depois vem 6 meses que você não escreve nada. Mas foi quase todo lá. Tem muito a ver com sonho, com insônia. Tem muita figura da insônia. Aparece muitas vezes também meu gato, o Maquiavel. Acho que qualquer pessoa que já teve um gato, ou quem já viu no meio da rua, que é todo mundo, vê o quando tem uma coisa misteriosa ali que você não sabe exatamente o que é.
E isso veio. Mas eu acho que a razão da escrita foi porque era um período que eu estava muito mal, né? Você sabe, muito deprimido, em alguns períodos bebendo muito, em outros não, mas também com muita medicação. E a escrita era um canto em que eu podia dizer qualquer coisa. E o poema, como a gente já falou, já que ele não exige uma narrativa, ele não exige um narrador que é uniforme, que aqui, daqui a 50 páginas é mais ou menos o mesmo, você pode escrever milhões de coisas diferentes, ela me dava mais liberdade. E às vezes, de repente, essa noite que eu escrevi 15 poemas foi uma noite péssima, na verdade, eu devia estar muito mal para ter escrito isso tudo. Mas acabou dando esse livro. E aproveitando, entrando um pouquinho aqui no livro, eu lembro que alguns poemas têm dedicatórias, né? Então, se puder tanto falar em relação a essas dedicatórias, como é que é escrever para alguém, essas pessoas continuam na tua vida, enfim, como foi isso? Como essas pessoas te inspiraram nessas noites insones? E também, se tem algum poema mais especial ou não, ou se todos são igualmente queridos, né, pelo autor. Queridos não, né? Como eu te disse, na verdade, desqueridos. Escrever para alguém é sempre muito interessante. Primeiro que a pessoa sempre lida mal com isso. Sempre quando a pessoa lê o poema ou o conto depois, ela não entende. O que é que tu quis dizer com isso? Isso é um recado. Eu escrevi um conto para uma grande amiga minha, Sara, que é a irmã da Juliana, que está aqui. Escrevi um conto sobre a gravidez dela. E ela disse, mas amigo, nada disso aconteceu. Eu disse, não aconteceu. Eu só peguei a sua gravidez e uma coisa que você me disse e escrevi um conto. Foi por isso que depois de um tempo eu comecei a mudar o nome dos personagens, porque fica mais fácil. Mas escrever poema para alguém, às vezes é uma frase que alguém diz, alguém me conta o que aconteceu no dia dela e aquilo vem. No livro tem 2 poemas que eu escrevo, são os únicos que eu boto assim, com Hanna Rodrigues, que é uma pessoa que ela foi minha amiga, hoje já faz muito tempo que a gente não se fala. Ela fez uns stories que eu gostei e eu escrevi um poema em cima daquilo. E eu botei lá porque o original, de onde os poemas vieram, era dela, eu quis dar o crédito, enfim. Mas, então, mais uma pessoa que não gostou. Mas isso, o que você quer dizer? Não, nada. Eu só vi sua história e me veio um poema, só isso. E tem poema de amor que é para amiga com quem eu nunca tive nada. Tem poema de meio... você diz, essa pessoa não está na sua vida. Aqui tem um poema de grande amizade para uma pessoa que eu já não falo há 10 anos. Mas na época nós éramos muito amigos e o poema está aí, né? Poema favorito, eu acho que os poemas que eu escrevi para o Léo, né, meu amigo, que faleceu, nosso amigo de colégio, né? Tem 2 poemas para ele, um sobre o dia em que nós fomos jogar as cinzas dele no mar, e o outro poema, eu acho que é como se fosse uma carta minha para ele. Eu escrevi muitos poemas sobre o Léo. Tem um poema meu que eu fiquei muito feliz, que a mãe dele e o pai dele botaram num banco, no cocó, mas esse poema não está no livro, são outros poemas. Eu escrevi ali nos primeiros 2 anos, sei lá, foram muitos poemas para o Léo. Acho que esses são os que eu mais tenho carinho. Eu estava estudando aqui o Gabriel e pensando como existe uma honestidade intelectual e na vida, né? Porque... quando o Gabriel diz, eu não gosto, assim, alguns poemas daqui eu desgosto, a gente tem que levar em conta realmente que nossas regras são diferentes, né? Primeira coisa, a gente está diante de uma pessoa que fala que poesia é mais fácil. Todo mundo aqui consegue citar 10 autores de prosa facilmente. 10 autores de poesia, não sei se todos conseguem citar, tirando o Gabriel, né? Digo citar facilmente, né? Todo mundo aqui consegue vincular, ter uma fidelidadezinha, 5 minutos por dia e terminar, às vezes, um livro de prosa. Agora, dar a interpretação que o Gabriel dá. Eu estou trazendo o exemplo dos vídeos porque ficou muito acessível para todo mundo, né? É preciso um baita repertório e sensibilidade, porque tem muita gente que tem sensibilidade, mas não tem repertório, tem muitas pessoas que têm repertório, mas não tem sensibilidade. E é raro a gente achar uma pessoa que tem os dois, né?
E aí cada um tem sua visão de mundo, mas eu fico muito feliz desse talento não estar sendo enterrado, porque eu acho imoral quando um talento é enterrado. Então eu fico muito feliz dele colocar aqui, ainda que ele diga, olha, ok, mas tem poema aqui que eu não queria que tivesse. Que bom, estranho seria se você... Quanto foi que tu escreveu os poemas? Entre 2015 e 2019. Estamos em 2025, então os poemas, alguns já datam de 10 anos. 10 anos. E é muito estranho quando a gente olha para algo que a gente fez há 10 anos e diz, não, meu primeiro poema foi perfeito. O meu primeiro livro, não, é o primeiro. Né? E para gente que é leigo, que não é professor de poesia, né? Que o Gabriel ainda está fazendo a transição, fazendo uma transição, né? Para essa persona, para a gente é maravilhoso. E eu agradeço muito de você ter escrito. E, por falar, né, para a gente fechando só por causa do tempo que eu estou aqui atenta, eu queria te perguntar se... Eu não gosto quando me perguntam um livro preferido, porque cada dia eu mudo de ideia, né? Hoje é uma, amanhã é outra, depois já vou dizer outra completamente diferente. Então eu não vou te contar uma poesia preferida, mas uma poesia para hoje, para o dia de hoje. O que é que te vem na cabeça? Eu trouxe um poema para falar sobre ele, né? O poema No Meio do Caminho, do Drummond. Mas um poema, antes de eu decidir por ele, eu tinha pensado um poema da Cecília Meirelles, que chama Apresentação. É um poema curto, são só 8 versos, que ela usa várias imagens do mar, a concha, o coral, o mar, a areia. E é muito, não sei, é ao mesmo tempo triste e... É bem triste, as coisas dela são, em geral, bem tristes, mas... Não sei, foi um poema que eu reli hoje, ao escolher... Esse processo de escolher o que trazer para cá, e é um poema muito bonito. Eu acho que eu tenho ele aqui. Só um minutinho. Tá. Desculpa, eu não tinha planejado. Então, aqui. Não estou achando. Então... Peraí. Tá aqui, achei. Apresentação, Cecília Meirelles. Aqui está a minha vida. Esta areia tão clara, com desenhos de andar dedicados ao vento. Aqui está a minha voz, esta concha vazia, sombra de som, curtindo seu próprio lamento. Aqui está a minha dor, este coral quebrado, sobrevivendo ao seu patético momento. Aqui está a minha herança, este mar solitário, que de um lado era amor e do outro esquecimento. É um poema bem triste, não vou entrar muito nele, mas foi um poema que eu reli hoje e pensei, nossa, esse poema é muito lindo, é incrível, eu queria falar sobre ele. Mas acabei decidindo trazer um poema mais famoso, então vou fazer esse vídeo. Antes da gente ir pro poema, que a gente combinou do Gabriel fazer um exercício literário aqui com a gente, eu que estou ansiosa para ser sua aluna, porque careço muito de aprender sobre poesia até é uma questão da própria psicologia mesmo. Existe uma coisa chamada ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Sabe quando uma criança está escrevendo de forma garranchosa, chega alguém e só coloca a mão em cima, nem faz a curvinha. O fato de um adulto chegar e colocar a mão em cima, aquela escrita, ela flui. Né? Então, quando a gente precisa aprender algo, a gente precisa de alguém que nos guie. Essa pessoa não precisa ser o Vinícius de Moraes, mas alguém que nos guie, né? Que esteja... Então, estou ansiosa para ser... Já falei isso 10 vezes com o Gabriel, para ser aluna dele. E aí, em vista disso, queria te pedir para falar um pouco mais sobre a questão dos cursos, né? Que eu soube que você foi convidado, né, para dar um curso na Escola Viva, na Farias Brito, e vai ter um online. Então, são 2 cursos. Como é que a gente faz para se inscrever? Como eu serei sua aluna no final das contas, né? Bem, o curso do Viva vai ser presencial, né? Nós vamos falar em agosto, outubro e novembro sobre 3 poetas brasileiros. Cecília Meirelles, Drummond e Vinícius. Eu realmente... Eu fiz uma curadoria, assim, do que eu gosto. É a primeira vez, eu queria falar de uma coisa que eu conhecia mais, então eu escolhi... Eu sei que hoje Cecília Meirelles não é mais um nome muito conhecido, Drummond ainda, e Vinícius ainda também, mas um pouco menos, mas escolhi os que eu gostava mais e tinha mais afinidade.
Vão ser aulas às quintas-feiras, presencial, no meio da tarde. Sei que vai ser difícil para muita gente. Vai ser de 2 às 4, ou é de 3 às 5, agora eu esqueço. Mas eu vou dar uma aula aberta dia 31 de julho, que é uma quinta-feira. É só chegar? É só chegar. Eu ainda vou ver se vai ter algum tipo de formulário, mas é uma aula aberta, gratuita, para as pessoas me conhecerem. Chega na Universidade... Vai ser na Universidade Farias Brito, onde fica o Viva. Eu ainda tenho que ver só como acontece a inscrição, mas é gratuita no Viva, que fica na Universidade Farias Brito, segundo andar da Universidade Farias Brito, dia 31. E eu vou pegar esses 3 poetas e mais 3, que são Adélia Prado, Manuel Bandeira e Mário Quintana, que também eu quis falar, na verdade, ao invés de Mário Quintana, eu tirei Mário Quintana e botei Hilda Ilst, que eu gosto mais também. Então, e aí vão ser 6 meses a partir de setembro, virtual, nos moldes do seu clube, várias aulas lançadas juntos, e depois uma aula ao vivo para tirar dúvidas. E vai ser pelo Hotmart, vai todo mundo receber, vocês assinaram a listinha, botaram número, e-mail, vai todo mundo receber os dados dos 2 e-mails, ou dos 2 cursos. Era isso, né? Então, eu vou pedir então para o Gabriel, muito obrigada, né? Obrigado, Maria. E eu vou... Não. Espera lá. Eu ainda quero pedir para o Gabriel fazer o exercício poético dele, mas antes, eu fiquei pensando, eu já disse 10 vezes, eu não sou a pessoa da poesia, apesar de adorar, eu tenho que ser aluna para poder... Eu gosto, mas como eu disse, eu ficava tão encucada que eu preciso de alguém que me oriente melhor nisso aqui. Mas... eu lembrei que há mais de 5 anos, né, a gente vai para o 6º ano que vem do clube de leitura, e assim que a gente lançou o 1º ano, me veio muito forte uma poesia da Cora Coralina. E aí eu fui rever hoje, e não sei porquê, me deu vontade de ler para ti, eu separei. Né? Foi a que eu li assim que a gente lançou, né, vai fazer quase 6 anos. Talvez nem tudo se encaixe, mas algumas coisas, não sei. Né? Eu não sei dizer o porquê, porque eu não entendo tanto de poesia, mas diz. O nome do poema é Assim Eu Vejo a Vida, da Cora Coralina. A vida tem 2 faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. Eu acho que a gente está aqui junto aprendendo há mais de 25 anos, né? Então, muito obrigada por essa honra de estar aqui conversando com você. E eu queria te pedir para fazer o nosso exercício poético, né? Como é que vai funcionar? Explica um pouco para a gente. Primeiro, muito obrigado, Maria. Muito obrigado por estar aqui, por essa conversa, Anatólio. E todos vocês, gente, muito obrigado por vir. Uma quarta-feira, eu sei que eu marquei em cima da hora, né? Eu marquei quinta-feira e estou muito feliz, nossa, muito feliz mesmo de estar aqui. Da mesma forma que o meu pai me legou coisas incríveis como Vinícius de Moraes, eu também puxei a gagueira dele, né? E na minha adolescência isso era muito difícil, nossa, eu sofria demais. Porque na adolescência os sofrimentos são gigantescos, né? E eu lembro que o meu pai dizia, meu filho, eu aprendi, eu sou professor, né? Meu pai é professor de economia da UFC por 30 anos. E eu achava aquilo irreal, isso nunca iria acontecer, eu nunca iria falar em público, né? Lembro, eu já te contei a história várias vezes, de quem foi que me ajudou nisso também, a Ceissa, a professora, que disse, uma vez eu disse, olha, eu não queria apresentar o trabalho porque eu vou gaguejar, o pessoal vai rir. E ela disse, você vai apresentar. Ninguém vai rir. Porque todos os professores deixaram, não tem problema, fique aí no seu canto, não tem problema não. E ela disse, não, você vai falar. E ninguém vai rir. E mudou a minha vida ali. Hoje eu gosto de falar em público. Não estou mais tremendo aqui, então... e aprendi a lidar com a gagueira de uma forma que, às vezes, nem se nota. O poema é lindo, realmente. Isso que você falou no começo, que você não sabe por que ele lhe veio hoje, por que você acha que ele cabe. Eu acho que a maior parte dos poemas a gente não tem nem uma noção por que eles
nos tocam de alguma forma. Inclusive, esse poema, No Meio do Caminho, na época que ele foi escrito, acho que foi Murilo Mendes, que é um outro grande poeta, que hoje também realmente quase ninguém conhece, mas um grande poeta brasileiro. E ele disse, esse poema é uma pedra no meio do nosso caminho. Assim, ele nunca vai sair da minha cabeça. E ele não sai da cabeça de quase ninguém. A gente leu isso no colégio, alguém explicou. Como você diz no seu curso também, muitas vezes o colégio ele serve como impeditivo da leitura, porque às vezes chega um professor, essa professora mudou a minha vida, às vezes chega um professor que muda para o outro lado, né? Que bota bota um Grande Sertão para um menino de quinta série, você nunca mais lê de novo. Mas o poema, sem a gente saber por que ele fica. A gente às vezes lembra. A Brenda estava lembrando um dia desses do poema Vou-me embora para Zárgada, que ela não sabe também por que ficou na cabeça dela, mas ficou. Sim. Então, é isso. Muito obrigado. Eu escrevi algumas coisinhas para falar com vocês aqui, só para mostrar. Nem todo mundo já viu os vídeos. Eu não sei se está todo mundo com o poema. Todo mundo tem esse poema? Vocês que chegaram depois. Aqui, ó. Apresenta aí, por favor. O pessoal aqui tem? E aí, não. Ei, Brenda, o pessoal aqui tem? Pronto, gente, esse é um poema que todas as pessoas do mundo, quer dizer, do mundo não, do Brasil, lê. Né? Todo mundo lê esse poema. Porque é um poema que na primeira aula de literatura, de poesia, ele é lido. E eu acho que ele é lido realmente porque ele fica na cabeça, mas ele é lido também como uma forma de dizer, vejam como a poesia não faz sentido. Às vezes no colégio o professor, vejam como... Essa mesma professora, eu lembro dela falando de um poema de Manuel Bandeira, que ele repete várias vezes a frase café com pão. E ela usou como exemplo de um poema que não faz sentido, que na verdade faz. É ela que de alguma forma não pegou aquele poema. E eu quis escolher um poema então conhecido, né? A leitura que a gente costuma ter no colégio sobre esse poema, eu vou primeiro ler, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ele repete várias vezes, existe o mesmo verso, ó, no meio do caminho tinha uma pedra, repetir 3 vezes. Tinha uma pedra no meio do caminho, repetido também. Tinha uma pedra, repetido também. Enfim, para começar, essa repetição ela não é gratuita, né, evidentemente. Nada na poesia é gratuita. Nada na história de um livro é gratuito, mas eu acho que na prosa muita coisa passa. Porque o escritor está escrevendo aquilo ali, né? Ele tem que escrever, sei lá, Hemingway escrevia 500 palavras por dia, né? Eu acho mais ou menos isso. E que é muito pouco, é só uma página e meia. Sim. Mas são 500 palavras, um poema desse, sei lá, deve ter 100, das quais 80 são as mesmas palavras. Né? Então, desculpa. Então essa repetição ela tem uma causa. Uma coisa que a gente pode imaginar, que é o que eu imaginei, pode não ser o que outras pessoas imaginam, é que a repetição ela mostra a pessoa se esforçando para ultrapassar aquela pedra. Ela vai para um lado, ela vai pelo outro. Ele muda a ordem da frase, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Ele tenta ir por todo canto e a pedra está ali. Né? Então, nada na poesia é gratuito, nenhuma palavra. Né? Tem uma frase, acho que é do Graciliano, que ele fala que a escrita... Ele estava falando da escrita em geral, mas isso serve muito bem para a poesia. Que escrever é como as lavadeiras do Alagoas, né? Em que você fica ali, elas ficavam ali batendo aquele pano até não ter mais nenhuma gota. Só restou o pano. E a escrita é isso. Você vai tirando, especialmente a escrita poética, né? Você vai tirando tudo até ficar só aquilo. Então essa repetição ela tem uma causa, né? Que é assim que eu vejo que essa é a causa. No poema é muito difícil, na poesia é muito difícil a gente
visualizar o contexto em que ela foi escrita. Né? Um livro leva quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos para ser escrito. Um poema é escrito numa tarde, às vezes em 5 minutos. Como eu te falei, eu escrevi 15 numa noite. Claro, depois eu revisei. O grosso sai ali no começo. Então o poema é difícil. O que ele estava passando na vida dele? Ali o Vinícius às vezes bota a data exata e o lugar em que ele estava, mas não sei o que estava acontecendo naquele dia da vida dele. Então, mas nesse caso do Drummond, como ele mesmo escreveu muito sobre esse poema depois, a gente sabe que ele lançou esse poema alguns meses depois que o primeiro filho dele nasceu. Que o filho dele nasceu, viveu meia hora e morreu. Então, a grande pedra na vida dele e da esposa dele era aquele luto, né, a perda. E uma coisa que a repetição traz também, inclusive a palavra, essas duas palavras, a pedra e perda, elas são um acrônimo, é que chama? São as mesmas letras modificadas. Então, isso não é gratuito da mesma forma, né? Ele escolheu essa palavra. Ele podia ter usado rocha, pedregulho, qualquer coisa, ele escolheu pedra. Né? E repetiu várias vezes. E isso me fez já pensar em outro tipo de repetição, que é a repetição do luto todos os dias. Todos os dias em que eles acordavam, eles tinham que viver o mesmo luto. O filho deles tinha morrido. Todos os dias, no meio do caminho do dia, tinha uma pedra. Tinha aquela perda. Deixa eu ver aqui o que mais. Posso fazer uma observação? Pode. Como é rico a gente ter alguém que sabe, porque... E eu sempre comento que a questão de dar aula não é uma hora que você está ali, existem os bastidores de uma hora, né? Então, por exemplo, eu poderia ler esse poema, como já li diversas vezes, e entender, né? Mas só o fato, por exemplo, você leu alguma coisa da biografia do Carlos Drummond, que eu não li. Então, você consegue vincular com um momento específico. E eu não sei nem se o Carlos Drummond sabia, mas o luto, ele vem como ondas, né? Então, por exemplo, às vezes ele vem no final de um dia. Então, no meio do caminho tinha uma pedra, tá no final. Mas às vezes você acorda com aquela dor, com aquela pedra logo no começo. Já é. E é interessante que a pedra vai mudando de canto. E o luto não é onda, porque a depressão ela é uma constante, né? E o luto vem nessa... Você acha que tá bem e vem aquela pedra. Então, você acha que amanhã acorda bem, você acorda com aquela pedra. Então, por exemplo, mudou totalmente o significado para mim, porque alguém estudou a vida do autor e me contou um pouquinho agora. Obrigada. Essa coisa do luto em ondas, né? A minha mãe costuma falar que no luto existem vários primeiros. Né? O primeiro dia, a primeira vez que você chega em casa, aquela pessoa não vem, a primeira vez que você vai no lugar que ela gostava. No caso dele, não houve muitos primeiros com o filho, né? Mas certamente todas as vezes que ele via uma criança, era de novo aquilo acontecendo na vida dele. Então, é isso. Às vezes é no começo, às vezes é no final, mas está ali, a pedra está ali. Eu acho interessante também os 3 únicos versos que são diferentes, que são: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Eles falam de alguém já muito cansado, né? Mas o Drummond tinha 26 anos. Claro que o poema não quer dizer que a pessoa está falando, ele não é inteiramente biográfico. Olha, eu estou sentindo isso. Como eu te falei, às vezes alguém me conta uma história, eu escrevo um poema que eu não senti aquilo, eu imaginei sentir aquilo. Ele pode ter imaginado alguém aqui bem velho, que já está assim, com as retinas fatigadas, mas ao mesmo tempo ele fala do futuro. Nunca me esquecerei que no meio do meu caminho tinha uma pedra. Ele fala sempre no passado, mas no futuro também. Tinha uma pedra, mas jamais me esquecerei, nunca me esquecerei. É mais um ponto. Geralmente esses 3 versos, não sei, são meio deixados de lado, mas eu acho que eles são muito importantes. Ele está dizendo ali que a pedra é eterna. Ela nunca vai sair da vida dele. Né? É importante também a gente falar um pouco, que aí é um contexto muito mais fácil de se pegar, que é o contexto literário. O Drummond era um poeta modernista, isso foi no começo do modernismo, ali acho que esse poema é de 1928. O modernismo no Brasil começou em 22, né, na semana. Tinha o pessoal ali antes já falando aquilo ali, mas
é o começo oficial. E eles queriam quebrar com tudo, né? Queriam quebrar com tudo que veio antes. E existe um poema absolutamente esquecido, que ninguém sabe, ninguém lembra que existe, mas na época era muito famoso, que é No Meio do Caminho, mas é em italiano, Nel mezzo del cammino, não sei, que é do Olavo Bilac, que era o príncipe dos poetas da época. O, né, assim, esse era o título dele, ele às vezes até assinava assim, como príncipe dos poetas. Então o Drummond, ele, de novo, nada de graça, ele escolheu o mesmo nome de um poema que fala de esse primeiro poema do Bilac fala de um grande amor, são rimas rebuscadas, é um soneto, então tem métrica fechada, tem totalmente, e ele escreve uma coisa com a linguagem do povo. Ele foi muito criticado na época, uma das milhões de críticas que ele recebeu foi porque ele escolheu a palavra tinha e não havia. Um dos críticos disse que ele estava voltando ao português à Idade da Pedra, enfim. E mais uma vez, não foi gratuito, ele escolheu a língua popular, o vernáculo popular, e quis fazer uma referência direta a um poema que na época era muito famoso. Você vê hoje, depois de quase 100 anos, né, 97 anos aí, o primeiro poema foi praticamente esquecido. Esse poema está em todo canto. Né? Por fim, o que eu acho interessante só lendo sobre esse poema, o Drummond escreveu até 40 anos depois uma biografia desse poema, um livrinho com todas as críticas da época e com tudo que foi escrito nesses 40 anos. Ele já era, 40 anos depois, muito famoso e muito querido e muito amado, então ele pôde falar de como o poema foi a grande pedra no caminho dele, ele foi execrado nos jornais e depois ele construiu o nome dele em cima dessa pedra. Me vem até aquele versículo da coisa do construir algo em cima de uma pedra, né? Você vai construir a pedra angular. Tu respeito sobre essa pedra de Carebi. Isso, você vai... Não, a coisa de você construir a igreja sobre a pedra. Então, tu vais pedir sobre essa pedra de Carebi. É isso que eu estava pensando. E ele fez o nome dele em cima disso. Mas o que eu acho... Diz aí direitinho, como é? Eu não sei se você está falando, Pedro sobre essa pedra de ficaria minha igreja, né? Que ele vira pedra angular, então Pedro fica... Que é justamente quem trair vira pedra angular. Esse poema virou a pedra angular da carreira dele. É o que é mais lembrado, é o que é mais lido, e ele foi execrado. E para finalizar, o que eu acho interessante foi que, lendo sobre isso, eu vi que nos jornais da época e nas revistas, esse poema foi debatidíssimo. Né? A poesia tinha um espaço muito importante. Os críticos, tinham críticos, nossa, eu até botei aqui um crítico chamado Gondim da Fonseca, disse: não houve uma alma caridosa que pegasse nessa pedra e lhe esborrachasse o crânio com ela. Eles odiavam o Drummond por ter escrito isso. Teve outra que disse: ele pretende desmoralizar e anular as nossas sagradas tradições artísticas. O que me parece caso de cadeia. E isso mostra que a poesia movia as pessoas liam, os jornais falavam sobre isso, e isso não existe mais tanto, né? E para finalizar, eu acho que esse desaparecimento da poesia acabou que trouxe isso que você falou. A coisa que eu mais escuto é: tenho interesse, acho lindo, mas não entendo nada. Então, essa é a ideia do curso, essa é a ideia do lançamento dos 2 cursos, e é isso. Espero que vocês estejam comigo lá. Vou fazer um sorteio já de uma vaga no curso presencial, uma vaga no curso virtual e um livro. Então, espera aí, cara. A intimidade é uma coisa muito interessante, né? Porque para quem tem intimidade, às vezes a pessoa não entende que isso aqui é como se fosse pegando para o meu universo de romance e prosa, é o enredo, né? É só a poesia em si. Mas quando alguém me falar, ele falou sobre a vida do autor, que me deu a interpretação, falou sobre o contexto modernista, vinculou com outro autor da época, que também poderia ser o Pedro, porque lá foi pedra no caminho de muita gente. Sim. Aí falou sobre o enredo em si, trouxe reflexões, trouxe interlocuções, até mesmo, por exemplo, o nosso mito fundador, né, as escrituras. E creio nelas, falo muito fundador, eu sempre peço excusa, porque tem gente que acha que eu estou... Né, então, como a gente passa... Como é ampla, né? Tem que ser um amplo repertório para poder falar com propriedade
de uma poesia, né, de algum texto de poucas linhas, mas para falar com riqueza. Então, agradeço muito. E aí eu queria vou correr no tempo, gente, só mesmo porque ainda tem os sorteios que o Gabriel vai, né, explicar como a gente vai fazer. Mas antes, eu queria abrir nem que seja assim, só para 3 pessoas por causa do tempo, mas se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer para o Gabriel, aí eu vou pedir para a Anatólia passar o microfone. Então, vamos pegar 3 pessoas, né? Vamos lá, pessoal, só levantar a mão. Alguém quer fazer pergunta? Ninguém precisa perguntar, se não quiser. Ou comentar. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Então, primeiro agradecer, foi riquíssima essa reflexão, né? Acho que você tirou um pouco da pedra que está no caminho do entendimento desse poema que a gente aprende desde o colégio, né? Eu lembro meu professor de literatura falando, essa pedra são as dificuldades que a gente tem no caminho e tal. Na época eu achei bem bacana essa interpretação, mas depois, poxa, mas isso é um pouco óbvio, mas eu acho que você ampliou muito e eu não tinha nem pensado nessas possibilidades, não. Achei riquíssimo. Mas eu queria perguntar uma coisinha que ficou sempre na minha cabeça. Se o escaravelho é azul, por que a capa é vermelha? Eu não sei dizer, eu não sei. Isso aí, inclusive, isso me traz, eu preciso agradecer a Isabel Scarlazari, que não pôde estar aqui, que fez esse projeto gráfico, que eu sou apaixonado por essa capa. E eu também adoro a contracapa, que esse outro escaravelho, né, porque o livro é meu, então escaravelho. Mas eu não sei, ela me trouxe esse vermelho e eu gostei. Foi isso. Eu lembro que a gente ficou muito tempo lutando na imagem da capa, porque primeiro era o escaravelho numa mão e estava lindo, mas a mão, isso antes da IA, e evidentemente ela não estava fazendo IA, evidentemente, mas os dedos estavam estranhos e a gente não conseguiu, não ficou, até que ficou assim. E eu sou apaixonado por essa capa, por esse livro, queria agradecer a Isabel. Não está aqui porque está morando em Salvador fazendo um mestrado, mas ela fez agora o projeto do Kindle, rapidíssimo, ela é incrível. E queria agradecer meus pais, a minha avó, que sempre me apoiaram em tudo, meus irmãos, a Brenda, minha namorada, e a família dela que estão aqui, me ajudaram também em tudo. Todos meus amigos, todo mundo que está aqui, gente, muito obrigado. Não vou mencionar todos, porque senão eu vou esquecer. E também é muita gente. Eu tenho uma sorte de ter muita gente na minha vida, graças a Deus. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Camila e Anatólia. Espera aí, tem perguntas. Pergunta. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Na realidade, não é uma pergunta. É só um depoimento, que esse menino aqui... Eu sempre acreditei no talento dele. Desde os 7 anos de idade, eu te conheci quantos anos ele tinha? 10 anos de idade. Era o intelectual da turma. Enquanto os meninos ficavam se implicando, às vezes a gente ia para Taíba e na volta ele vinha conversando justamente sobre literatura. E me impressionava como era que um menino daquele de 10 anos tinha tanto conhecimento. Eu falei várias vezes para ele que eu acho que ele agora encontrou o caminho dele, o espaço dele. Eu estou super feliz, porque eu sei que é com isso que ele tem paixão, e nada melhor na vida da gente do que a gente trabalhar com aquilo que a gente é apaixonado. Então, era só fazer esse depoimento aqui e dizer, eu já disse para ele, que eu sempre acreditei no talento dele, e eu estou super feliz por ele ter encontrado esse caminho. Obrigado, tia. A tia Rosiane, ao mesmo tempo, foi a última pessoa a tirar um dente de leite na minha boca, ou seja, está desde o começo e até hoje somos amigos, amigo do marido dela, que me manda meme todo dia, e eu adoro e mando para ele também. E a gente tem que marcar nosso almoço. E eles são os pais do Léo, que eu mencionei, que tem 2 poemas aqui para ele. E é isso. Eu tenho essa gente incrível na minha vida, como todos vocês. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, tia. Obrigado, tio João. Obrigado a todo mundo, pessoal. Os amigos da Brenda estão aqui. Muito obrigado, pessoal. E muitos amigos de outros lugares que não conhecem ninguém estão aqui. O Caio, a Letícia, a Ana Carolina e várias outras pessoas que vieram sozinhas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E é isso.
O sorteio. Mais alguma coisa? Mas eu... então... Ah, vou... Peraí. O meu não é uma pergunta também, é como a Rosiane, é só Ainda tem número. um depoimento. Assim, já foi dito muita coisa bonita, o Gabriel já agradeceu a presença de todos. Eu também não vou nominar, porque senão a gente deixa, falta algumas pessoas, né? Mas eu quero agradecer porque isso para o Gabriel, esse momento aqui, é tão importante que vocês nem podem imaginar. Se tinha uma pedra no caminho aí do homem, na dele tinha um rochedo gigantesco, gigantesco. Quem conhece, quem convive, sabe da luta que ele travou esses anos todos e que hoje está vitorioso. Graças a Deus, aos amigos, aos familiares, a todo mundo que apoiou, muita gente aqui de muitas tribos, sem nem o que dizer, mas assim, agradeço demais. Meu filho é uma vitória para ele aqui hoje. Isso é um dia de festa, é um dia de glória. É um dia para ninguém esquecer. No carro eu vinha dizendo a ele, meu filho, você está nervoso? Ele disse, estou um pouco. Eu disse, é normal. Mas se lembre que você estará entre amigos. O que você disser, o que você esqueceu, o que você gaguejar, tudo tá bom. Ele disse, eu estou com medo que vá pouca gente. Se for só nós 4, já tá bom, você já venceu. E olha aí, o mar de gente, né? Gente, muito obrigado, muito obrigado. Vocês estão celebrando conosco uma vitória na vida do Gabriel enorme. Obrigada. Temos mais um na fila de inscritos. Gabriel, primeiro te parabenizar, né? Assim, nós nos conhecemos, estamos juntos acho que no 2º ou 3º ano, né? Não me lembro bem. E você era uma figura que tinha esses áreas intelectuais mesmo, assim. A gente não era best friends, mas eu admirava de longe, né? Era uma pessoa que tinha um ar de mistério, como talvez Cecília Meirelles tivesse, ou Carlos Drummond, enfim. Eu também sou poeta, né? Eu publiquei um livro que está com 2 anos, meu primeiro livro, depois eu vou te repassar. Estou bem feliz aqui, porque poetas, às vezes somos poucos e precisamos nos encontrar entre os nossos, né? Digamos assim. Porque aí trazendo essa questão do escaravelho azul, né? Que é uma coisa meio kafkiana, né? Me lembrou o Joseph... o Metamorfose, né? E tal. Gregor Samsa. E o Gregor Samsa. E outra coisa que me lembrou foi o Ce n'est pas un pipe, né? Isso não é um cachimbo, né? Aquela imagem lá do surrealismo, né? Que por falar do escaravelho azul e ser vermelho. Enfim, o que eu queria te falar, eu acho que eu super vou querer fazer esse curso de poesia, estou muito feliz de poder, não sabia que ia rolar, então esse horário é possível de participar. E quando tu faz esse convite pra gente no meio do caminho, né? É um convite para entrar no mundo de magia, né? Para mim é um convite para entrar no mundo alegórico. É como se quando você entrasse ali, você dissesse, a razão não vai funcionar aqui. Ou pelo menos não só a razão, tem algo a mais, né? Que o psicodrama, que a minha área chama de realidade suplementar. Você está entrando num mundo, como o mundo mítico lá dos gregos, né? Assim, de deuses, de deusas, de mitos e etc. E eu acho que você faz esse grande convite para a gente de acessar esse misterioso na gente, né? Ou esse luminoso que o Jung chamava, né? Esse lugar de mistério, de beleza, de poesia, que a gente vive o tempo todo também ele, mas a gente é muito ignorante nesse campo. A gente não possui as ferramentas ou os meios de se entender e de entender que estamos falando sobre isso, né? Então, assim, o ser humano vai muito para macacada, muito fácil, TikTok, pererê e tal, mas tudo tem uma poesia que subjaz também, né? Quando a gente estuda os poetas, acho que é um convite para a gente estudar o poeta que todos nós somos, né? Obrigado. 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 Só um minutinho. Eu queria ter, espero ter um dia essa sua coragem de dizer eu sou poeta. Você disse eu sou poeta. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá, porque você sabe que é difícil, né, a gente chegar nesse ponto de admitir que não só escreve poesia, mas que é poeta. E é isso, eu espero fazer isso. Esses poetas são alguns dos maiores da história do Brasil e eles tinham coisas incríveis a dizer, eles eram muito sensíveis, cada um de sua forma, então tem muita coisa legal para ler ali, muita coisa que a gente já leu, mas que é como isso, a gente leu isso aqui e
No colégio é isso. Essa pedra são os obstáculos na vida da pessoa e tal, e tem muito mais coisa ali. Isso é uma dificuldade que eu estou tendo agora para preparar as aulas, se eu falo de 10 poemas, ou 50 poemas, ou um poema, porque dá para falar muita coisa de um poema só. A primeira coisa que eu estava já preparando era sobre, que acabou que nem vai ter, porque eu tirei Manuel Bandeira, mas era o poema do Beco, que é um poema de só 2 versos, né, que ele fala, o que importa, a glória, a Bahia, a linha do horizonte, o que eu vejo é o beco. E quando eu parei de escrever, eu já estava na 5ª página sobre esses negócios de 2. E existem teses de doutorado sobre esse poema. Então, assim, são coisas... Dá para tirar muita coisa dali e eu espero conseguir fazer isso. E muito obrigado por estar aqui. Obrigado. E só para fechar... Você falou do perfeccionismo, assim, e o papel que a família tem, né? Assim, eu vejo que sua família está aqui em peso também e tal. O papel da família para nos estimular, para assim, para nos resgatar, para trazer, não, isso é legal, né? Mostra, apareça e tal. Eu escrevia desde que eu tinha 19 para 20 anos e meu pai guardava arquivos dispersos assim no computador. Então, dentro do campo do perfeccionismo também tem muita coisa que eu não acho quase aceitável também, que está no livro. Mas são coisas que eu tinha 19 anos, então assim, é interessante que o livro traz coisas um pouquinho refinadas, talvez, que eu... tem uma coisa legal aqui, tem um jogo, tem uma estética. E coisas muito antigas, eu achei que o livro tem essa coisa interessante, porque mesmo que não é belo, né? Em algum sentido. Então, beleza do imperfeito, né? Só mais Obrigado, querido. Só uma coisa também sobre a família. Eu mencionei meus pais, minha avó, os meus irmãos, mas eu não mencionei os meus tios, minhas tias, meus primos, que estão aqui também em peso, me apoiam em tudo. Meu tio está se danando, ele teve um infarto há uma semana, está aqui. Eu agradeço muito. É isso, realmente sempre me estimularam, sempre gostaram. Minha mãe sempre dizia, não entendi, mas tá bonito. Não sei o que está dizendo aqui, mas... então sempre foi eu sempre fui muito estimulado na minha família. É isso, muito obrigado. E você queria falar, meu amor? Meu nome é Brenda, eu sou a famosa Brenda, como todo mundo me chama. Significa que ele fala muito de mim, eu espero que seja bem. E eu queria, na realidade, dizer a ele que ele não tinha por que ter medo nenhum de não ter ninguém aqui, né? Ele conversou muito comigo esses dias e eu disse, eu também sou muito medrosa para fazer as coisas, para sair da minha zona de conforto. E eu disse a ele que o sucesso e o fracasso, eles são inerentes a quem tenta. A gente só sabe se a gente tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, a gente sempre vai ficar no desconhecido, mas o que eu queria lhe dizer é que, olha quanta gente tem aqui, né? E eu tô muito feliz também de participar disso. Eu só tô há 4 meses com o Gabriel. Eu também não entendo nada do que ele fala. Absolutamente nada. Ele diz... Ele lê as coisas e depois tá bom. É isso, é lindo, muito obrigada, né? E quando eu conheci, que eu abri a bio do Instagram dele, que eu vi lá, poeta, advogado, eu disse, Senhor, misericórdia, que eu vou conversar com esse homem, que eu não tenho nada para oferecer. Mas estamos aqui, eu amo você e eu tô muito feliz por você. Nada disso teria acontecido sem você, meu amor. Nada, nada. Você está me botando para frente. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. E muito obrigado você também por estar aqui. E o lindão? Acho que são muitos estímulos aqui para ele. É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Mais alguma? Doriuma? Não, vamos assim. Mais alguma coisa pra cá? Já está todo mundo com o número? Então vamos explicar o sorteio. Gente. Pronto, mãe, por favor. Eu vou fazer um sorteiozinho de uma vaga do curso presencial, uma vaga do curso virtual, para ver se eu tenho pelo menos um aluno. Então, 2. Pronto, 2. E um livro também. É uma forma, sei lá, de incluir vocês e de ter alguém lá para falar também. Vamos ver. Vocês têm a mamãe está dando. Só dar um recado. Enquanto a Tivana vai distribuindo os números, só aproveitando, assim que a gente terminar o sorteio, o Gabriel vai ficar ali para assinar. Sim. E a Brenda, ela tá aqui, vai ficar nessa mesinha aqui para vender os livros.
Tenho certeza que todo mundo vai comprar, seja por curiosidade, por estímulo, ou para sermos novos mecenas, né, apoiar a cultura do nosso tempo, que é tão difícil, né, hoje em dia, alguém ter a coragem de entrar nessa questão, né, de trabalhar com o que ama, com o que gosta, com a arte. Então, para todo mundo apoiar, a Brenda vai estar aqui vendendo o livro e o Gabriel vai assinar ali logo após o sorteio. Pode começar? Pronto, todo mundo tem número? Quem não tem pergunta, quem não tem número para levantar. Gente, quem não tem número, levanta a mão aí, por favor. Sua sogra não tem número, não é, não tem de número. Nós deixamos no final para ser o vencedor. Eu não. Se você ganhar o prêmio. Mas diz que a sogra não tem número. O André tá sem ali, ó. Quanto tempo, quantos milhares de anos? Cadê a Paulinha? Tá o quê? Tá no Maranhão. Tá Maranhão, ela não mora daqui não. Não, a gente mora lá ainda. Aí é, tá lá. Estão vindo pra cá. Eu pensava que tu tava, porque tu te falou que tava comprando um apartamento aqui. Eles querem comprar um apartamento, mas acho que é só Ó, mande um beijo pra ela. Bora lá. É um site aqui, viu? Porque eu não pensei em fazer os números para fazer o sorteio. Então vamos aqui nesse sorteador. O primeiro, que é uma vaga no curso presencial, é 96. Alguém tem? Acho que não chega. 96? Não, é 96. Vamos lá. Próximo. 50. 50 saiu, 50. Bora lá. 50 não saiu? Tem certeza? 15. Pronto. Você ganhou um curso de poesia na Universidade Farias Brito. Obrigado, tia. Minha tia-avó, Maria Cecília, é a vencedora. Espero a senhora lá, quinta-feira. Vai mandar todas as informações. Vou mandar né? tudo para todo mundo que escrevam seus nomes e e-mails e telefones aí, por favor. 80, vamos ver, peraí. Agora é o livro. Agora é o curso virtual. Número 11. Tá bom? Aê! Número 11. Pronto. Você vai ser minha aluna do virtual. Já tá dentro. Droga. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Hã? Desculpa, Nome completo? o teu nome? Pra botar. Marília. Mais Marília Pinheiro, pronto. Maria Pinheiro. Vai ser minha aluna, Maria Cecília, minha tia. Isso não foi marmelada, viu? Porque aqui não tinha como impedir, né? Porque tem tanta família, graças a Deus. E o último livro, 23. Alguém tem o 23? Oh, pronto, Ana Cláudia. Minha amiga Ana Cláudia, amiga da Juliana. Já fomos muito para clube de leitura juntos. Já te entrego. Pronto, gente. A gente se estendeu mais do que pretendia, mas foi isso. Muito obrigado a todos. Tirar foto. Tirar foto. Obrigado, tchau. Ei, Anatório, tirou foto nossa? Obrigado. Ei, vem tirar uma foto nossa. Parabéns.